Olá, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje porque o foco é um material incrivelmente prático, o Guia Integrando o Ser, lá do Projeto Despertar, idealizado pelo Darlan Jorge. Para quem já cansou daquelas abordagens excessivamente teóricas ou sentimentais demais sobre a recuperação, esse formato aqui cai como uma luva. É literalmente um manual de sistemas super lógico e sem enrolação para tratar a nossa máquina humana por completo: corpo, mente, emoção e espírito. A ideia é não deixar nenhuma peça dessa engrenagem de fora da calibração. Mas sabe, antes da gente mergulhar em qualquer técnica, tem um fato inegável que a gente precisa colocar na mesa. Estar presente já é um ato de coragem imenso. Encarar a realidade nua e crua, sem nenhum tipo de anestesia, sem fuga, exige uma dose brutal de força. E olha, isso não é um clichê de autoajuda, tá? É a base concreta do que a gente vai ver. Estar com o sistema limpo hoje e decidir bater de frente com a vida já é sem dúvida o passo mais difícil que um ser humano pode dar. Então, bora dar uma olhada no nosso roteiro. A gente vai passar por 6 pontos essenciais: a verdade sobre a dependência, o protocolo de aterramento somático, os 5 pilares da reconstrução, como traduzir gatilhos, a ciência da neuroplasticidade e, fechando com chave de ouro, o painel diário. Começando pelo primeiro ponto, a verdade sobre a dependência, onde a gente diferencia um erro de sistema de uma falha moral. A primeira coisa a desconstruir é aquela ideia antiga de que a dependência é um defeito de caráter. Não é. A gente tem que olhar para isso com a frieza de um mecânico avaliando um motor que não está rodando bem. O modelo holístico entende que a substância era, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência que falhou. Foi uma tentativa desesperada e totalmente artificial de regular um sistema nervoso sobrecarregado, fosse por dor, estresse pesado ou trauma. Ou seja, a substância nunca foi a causa principal, foi só o remédio errado aplicado numa desordem sistêmica muito mais profunda. E isso nos leva à parte 2 do nosso manual, o protocolo de aterramento somático, que é basicamente estabilizar o nosso hardware. Pensando na lógica da tecnologia, não dá para rodar um software pesado num computador que está superaquecendo, concorda? Da mesma forma, antes de qualquer trabalho psicológico complexo, a gente precisa trazer o corpo físico de volta para o eixo. Essa é a mecânica do aterramento, que é crucial na hora daquela crise de fissura. Passo 1, o solo. Plantar os 2 pés no chão, sentindo contato físico com a realidade. Passo 2, o ar. Puxar o ar devagar, segurar uns 3 segundos e soltar lentamente para derrubar a frequência cardíaca. Passo 3, o agora. Declarar presença no presente, cortando o cabo com a dor de ontem e com a ansiedade do amanhã. É forçar a máquina a voltar para a realidade imediata. Com o hardware estabilizado, a gente entra na parte 3, os 5 pilares da reconstrução, para calibrar corpo e mente. O que é super interessante de entender aqui é que o nosso corpo armazena trauma como se fosse o filtro de ar entupido de um carro. E a biologia por trás disso tem um nome: sequestro límbico. Isso explica aquelas reações desproporcionais que a gente tem no dia a dia. Funciona assim: se algo muito pesado aconteceu lá atrás, o nosso sistema de sobrevivência começa a dar umas falhas de leitura. Aí, de repente, um cheiro, um tom de voz alterado no trampo ou uma fechada violenta no trânsito ativam exatamente a mesma carga de adrenalina do trauma original. O cérebro dispara os alarmes como se o ataque estivesse acontecendo ali, naquela hora. E onde toda essa tensão vai parar? Exatamente no hardware, na nossa estrutura física. É por isso que fazer um escaneamento corporal é fundamental. Sabe aquele maxilar travado e doendo no meio do engarrafamento? Muitas vezes é pura raiva não expressa. Punhos que se fecham sozinhos numa discussão costumam indicar uma urgência gigante de controle. Estômago embrulhado é o centro do medo operando. Sacar isso não é papo de gente excessivamente sensível. É aprender a ler o painel de instrumentos do próprio corpo para saber onde a máquina está perto de pifar. O próximo pilar cuida do software mental. Nos 12 passos tradicionais, fala-se muito do tal inventário moral no 4º passo. Mas vamos reformular isso, tirando o peso. Não é punição, não é listar falha para sentir culpa. É um diagnóstico de sistema, puro e simples. O objetivo é varrer a mente atrás daquelas crenças distorcidas, tipo, não sou suficiente ou não mereço coisa boa. Essas ideias rodam igualzinho a um código corrompido no nosso cérebro. A gente precisa isolar essas falhas para poder reescrever o código do zero, de um jeito limpo. O que nos traz ao ponto 4 da análise: traduzindo gatilhos e emoções para conseguir atualizar esse software. A gente sabe que existe uma resistência gigantesca, principalmente em grupos formados por homens, quando o assunto é sentar para falar de sentimentos, né? Mas olha só pelo lado biológico. A dificuldade de identificar o que está acontecendo por dentro tem nome clínico, se chama alexitimia.
Dá um nome médico para esse bloqueio emocional, tira toda aquela vergonha e aquela sensação de que isso é frescura ou fraqueza. É só uma incapacidade biológica momentânea de ler os próprios sinais. E era justamente essa cegueira que fazia do uso da substância o atalho mais rápido para forçar um sentimento ou para apagar a máquina de vez. E essa tabela ilustra brilhantemente a saída para isso. Todo o gatilho aponta de forma lógica para uma necessidade real que pode ser resolvida. Por exemplo, bateu aquela vontade louca de chutar o balde e se entorpecer numa terça-feira à noite? A emoção raiz por trás disso costuma ser um tédio absurdo. O sistema acusa a necessidade, estímulo. A solução prática? Sair para dar uma corrida, consertar alguma coisa em casa, puxar um ferro, movimentar o corpo pesado. Emoções não são mistérios, são luzinhas vermelhas no painel pedindo manutenção urgente. O pilar seguinte garante a estabilidade a longo prazo. É o que as literaturas chamam de 11 passo. A real é que a substância tomava um tempo e uma energia brutais. E agora ficou um buraco. Para a conta fechar, a gente precisa preencher esse espaço com significado prático. Pode ser suando a camisa no meio da natureza, sendo útil e prestando um serviço para alguém que precisa, ou no silêncio de uma oração. A porta exata que a gente escolhe abrir não importa tanto. O que mantém o sistema operando bem é a atitude concreta de cruzar essa porta e achar uma âncora real no mundo. Chegamos então ao penúltimo ponto, a ciência da neuroplasticidade, que traz atualizações permanentes de sistema. Para quem duvida que esse esforço de matar um leão por dia dá resultado a longo prazo, existe uma prova física incontestável chamada neuroplasticidade. A recuperação não é só um papo psicológico bacana. O nosso cérebro é uma máquina literalmente programada para ser reescrita. Cada dia de cara limpa, cada vez que a gente respira fundo em vez de explodir de raiva, novos circuitos neurais são construídos feito rodovias novinhas em folha. Em paralelo, aquelas velhas estradas da dependência começam a atrofiar, simplesmente porque a gente para de passar por elas. Todo dia o cérebro solda novas conexões saudáveis. É ciência pura. E por fim, nosso ponto 6, o painel de operações diárias, a famosa manutenção de rotina. Para manter esses novos circuitos sempre blindados, tem que ter protocolo. Sem um checklist diário, qualquer máquina de alta performance vai superaquecer. Esse é o mapa das 24 horas. De manhã, poucos minutos de silêncio para aterrar o sistema antes do mundo começar a cobrar. De dia, combustível bom no prato, botar a máquina para suar e queimar o estresse e jamais se isolar. E de noite, colocar algumas palavras no papel para jogar fora o lixo mental e processar o que passou. Um protocolo cronológico redondo para regular a máquina. Então, o ponto crucial de tudo isso é que o motor da integração funciona numa matemática muito exata. Quando a gente soma um corpo que aprendeu a baixar o giro, uma mente com código corrigido, a capacidade de ler o painel das emoções sem pânico e um propósito prático de vida, o resultado é uma história transformada. Toda aquela pancada do passado, o tempo perdido, os erros, nada disso vai para o lixo. Isso vira matéria-prima pesada, sendo usada hoje para construir uma estrutura de vida quase inquebrável. E tudo isso deixa a gente com um desafio enorme, que bate com a lógica do crescimento pós-traumático e do famoso 12º passo. A grande questão é, como pegar a pior fase que já se passou e transformar isso na ferramenta de sobrevivência de outra pessoa? Quando a nossa máquina é reconstruída e testada no fogo, ela para de servir só para a gente. O desafio agora é transformar o próprio fundo do poço num manual de instruções valioso e jogar a corda para quem ainda está preso lá embaixo no escuro hoje. A recuperação só se consolida de verdade quando a sobrevivência de um se torna um mapa de fuga do outro. Até a próxima análise.